Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 7, diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Bendito seja Deus. Quem está falando aqui? Jesus. Hein? Jesus. É Jesus falando aqui a respeito da oração. Que a oração conversa com Deus. Conversa com Deus. Ele estava dando no decorrer do capítulo 6, ele vem dando um ensinamento como você entrar na presença de Deus para conversar com o Pai. Deus, Ele anseia em ouvir a nossa voz em oração, em conversa diante dEle. Ele anseia. Não há uma vez que você deseje orar em que Deus não deseje te ouvir. Se 24 horas por dia você deve desejar orar, 24 horas Deus vai desejar te ouvir. Se o mês inteiro você deseja orar, o mês inteiro Deus deseja te ouvir. Se o ano inteiro, os anos inteiros e mais anos, sempre que você desejar orar, Deus vai desejar te ouvir. Aí ele diz assim: você não tem que fazer como os hipócritas. Eles pensam que por orar nas praças, nas esquinas, vão receber galardões. Então o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Oração é uma conversa íntima, porque ele apresenta aqui no meio dessa passagem que a gente leu, quarto é lugar de intimidade, porta fechada, é lugar de mais intimidade ainda. Além de você estar no teu quarto, que já é um lugar íntimo, você trancou a porta, nem que por engano, descuido, alguém entra. Porta trancada, ninguém entra. Então os hipócritas oram lá fora, gritando nas praças, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Jesus falou que já receberam o galardão deles lá, dos homens. Usam palavras de vãs, repetições. Eles pensam que pelo muito falarem que será ouvido. Uma coisa que eu quero nessa hora te ensinar: perseverança em oração não é repetir as mesmas palavras, é não abrir mão do mesmo propósito. Guardou? Perseverança em oração não é repetir a mesma palavra, é não abrir mão do mesmo propósito. Estou perseverando em oração, estou perseverando nesse propósito. Não é abrir mão. Jacó passou a noite inteira no vale, lutando com o anjo do Senhor. Lutando aí, uma luta entre elas, não era luta carnal. Ele estava em oração, em palavras diante ali, e não te deixo, e eu quero ir a madrugada inteira. Ele agora, a alva está subindo, eu tenho que ir. Me deixa que eu tenho que ir. Não te deixo enquanto tu não me abençoares. Perseverou em oração. E o anjo pergunta a ele, ali o próprio Jesus: qual é teu nome? Jacó. Não se chamará mais Jacó, se chamará Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Prevaleceste em quê? No desejo, no objetivo. Não é que ele venceu Deus, jamais. Deus é invencível. Jacó ali venceu a si mesmo. Ele não desistiu. Quantas pessoas entram num caminho estreito de oração e logo depois desiste? As circunstâncias, eu vou te contar aqui 5 coisas diante dos teus olhos que não podem mudar o teu desejo e o teu propósito. Número 1, as circunstâncias naturais. Elas não podem mudar. Não podem. Ainda que tudo diga que não, espere a voz de Deus, o que Deus tem a dizer sobre o assunto. As circunstâncias naturais não podem intervir no teu propósito. Número 2,
A outra pessoa não pode intervir no teu propósito, seja ela um parente, seja um cônjuge, que é um parente mais íntimo, seja um filho, seja um vizinho, um amigo, pai, mãe, seja quem for. Quem está de fora não pode intervir no teu propósito, não pode. Você não pode deixar que ninguém venha intervir na tua vida. É você e Deus, não interessa o que os outros estão dizendo. Número 3, você não pode deixar que as notícias, olha só, tem gente que recebe uma notícia, passa até mal, já viu isso? Tem outros que recebem uma notícia, vão parar no hospital, e tem uns que recebem uma notícia, até morrem, pelo impacto da notícia. Você não pode deixar que as notícias trazidas pelo mundo venham intervir na tua vida com Deus, porque nós não temos nada com esse mundo, disse Jesus. Desse mundo Jesus nos arrancou, esse sistema que jaz no maligno. Hoje nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, né? E número 5, né? Você não pode deixar jamais que os teus olhos te guiem. Número 5 ou número 4? Número 4, né? 4. Tu não pode deixar que os teus olhos te guiem. Não ande por vista. As coisas não estão dando certo pelo que tu está vendo. As coisas darão certo quando Deus fala. Quando Deus fala é muito além do que tu vê. Glória a Deus. Se tem uma parede na tua frente e Deus fala, anda, passa por ela, eu vou abrir uma porta, vai andando na direção dela, mas eu não estou vendo a porta, Senhor, como é que anda de frente da parede, sem porta, que se Ele falou que vai abrir uma porta, Ele te fará passar por ela, e tu verás que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Então tu não pode andar por vista, não pode deixar os teus olhos te guiarem. E número 5, agora sim, aleluia, você não pode deixar que a amizade do mundo venha intervir na tua vida, porque a amizade do mundo, disse Jesus, é inimizade para com Deus. Se os teus amigos do mundo conseguirem intervir na tua vida com conselhos, conseguir intervir na tua vida com opiniões, conseguir intervir na tua vida com palpite, tua vida cairá em desgraça. Nossa vida tem que ser guiada e dirigida por aquele que Jesus disse que nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria em toda a verdade, o Espírito Santo de Deus. Então Jesus mostra que essa intimidade de quarto, essa intimidade de oração na vida do crente tem que ser diferente. Vou te contar um segredo que Deus está me revelando aqui. Quando você se prepara para orar, olha só, hein? Deus também prepara coisas no céu que vão envolver a tua oração. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando Deus vê o teu carinho, o teu amor, o teu desejo, você está conversando com aquele que é o mais importante que tudo e todos, e você não quer ser interrompido, você não quer que ninguém te atrapalhe, e tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, orarás ao teu Pai, que te venha ao culto. Então você não quer que ninguém te intervenha, você entra para orar e não tem aquela pressa, não vou orar aqui um minuto, porque eu tenho que sair. Não, quando Deus vê esse teu carinho, esse teu desejo, olha o desejo aí, quando Deus vê essa tua ânsia em querer uma particularidade com Ele, esse teu preparo, não, olha só, agora eu vou te avisando, não me atrapalha, eu vou ali e vou dar um recado dela para não me chamar, que agora eu vou orar. Você está se preparando, está se cercando de cuidados, trancou a porta, e ainda que batam na porta, não te atrapalha, porque você não abre, você não se liga no que estão batendo, você está ligado no trono da graça de Deus. Quando você faz isso, no céu também algo é preparado a teu respeito. Quer ver a prova disso? Lembra quando o anjo desceu e foi até Daniel? Daniel, tu és muito amado diante de Deus. Desde a tua primeira oração, lembra? Partiu a ordem para que eu viesse. Olha só. Mas eu fui impedido pelo príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, são potestades demoníacas, mas
Clamei e Deus enviou Miguel. Miguel veio, abriu o caminho e eu cheguei aqui para te apresentar as novas. Olha o cuidado que Deus tem com a oração do justo. Olha como é que oração não é de qualquer maneira. Olha como é que oração tem que ter seriedade, amor, comprometimento, desejo, crer que tu está falando com Deus vivo, que é Espírito, que sabe tudo, está vendo tudo, e para Ele não há nada impossível. Glória a Deus. Tu não tem ideia Glória a Deus. do que Deus possa fazer com a tua oração. Ele pode fazer muito além do que tu possa pensar ou imaginar. Glória a Deus. Ele pode fazer muito além. Por causa da oração de um homem, Ele parou a terra. Até quando o homem pediu para que se parasse o sol e a lua. Veja bem, que o sol e a lua já estão parados. Por causa da oração de um homem, Deus abriu o mar. Por causa da oração de um homem, Deus abriu o Jordão no período da cheia. Por causa da oração de um homem, Deus fez ele andar sobre as águas. Por causa da oração de um homem, Deus lhe ordenou a um grande peixe que o expelisse na praia de Nínive. Vai vendo? Oração, oração, oração. Deus tem prazer em ouvir a tua voz. Glória a Deus. Enquanto tem gente lá fora perdendo tempo com a campanha, com a corrente, com os objetos, entre aspas, aquela baboseira toda, aquele lixo do diabo que tu vê na televisão, quando tem gente perdendo tempo com isso, perca tempo não, abre a tua Bíblia, leia a tua Bíblia, entra no teu quarto, fecha a tua porta, parte para a oração. Você está falando a um Deus vivo, que é Espírito, que está ali te contemplando, está te vendo, está te sondando. Há um Deus que tudo sabe, tudo opera, tudo vê. Há um Deus que tem prazer em te responder. Tem uns imbecis, pessoal falando assim, cara, tem que falar assim. Imbecis. Hora de madrugada, porque a fila é menor. Querem fazer gracinha com as coisas de Deus, porque a vida deles estão toda em desgraça, esses miseráveis. Que história é essa? Fila? Não existe fila diante de Deus. Diante de um Deus onipresente, não tem fila. Que história de fila é essa? Fila deve ser para o Deus deles, que é pagão, que é de pedra, inútil lá. Mas diante do Deus da Bíblia, não tem fila. Ele é onipresente. Ele está presente na frente de todos aqueles que invocarem ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem fila. Aí Provérbios diz, no capítulo 8, versículo 17, diz o Senhor: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Por que oração na madrugada? Por que isso que de madrugada me busca? Primeiro, vou te dizer 7 coisas, entre tantas e outras, por cada hora eu vou te passar 7. Número 1, para você orar na madrugada, você tem que ter, olha ele aí na frente, desejo. Não adianta, é o desejo. Palavra número 1, desejo. Eu estou com desejo. Aí do desejo vem o teu esforço. Porque se não tiver desejo, tu não fará esforço. Vem o teu esforço. Para quê? Para vencer, número 3, o teu cansaço do dia a dia, do trabalho, cansado. Acorda lá 3 horas da manhã depois de trabalhar o dia todo, debaixo de um calor escaldante, agora deitou, está fresquinha, está na cama, acorda 3 da manhã e vai orar. Você vai vencer o teu cansaço, por causa do teu desejo, você vai fazer um esforço que vai vencer o teu cansaço. Número 4, bom ânimo. Tem de bom ânimo. Deus tem coisas muito além para fazer e suprir as tuas necessidades em glória. Número 5, que envolve a oração na madrugada. Primícias. A madrugada é as primícias do primeiro dia, do dia que está se iniciando. São os primeiros segundos, primeiros minutos, das primeiras horas daquele dia que está se iniciando. Então é as primícias. Número 7, na madrugada você envolve o quê? O que envolve na madrugada? Além das primícias do dia, está envolvendo o teu particular com Deus. Você sabe, tem gente que não tem um minuto de sossego, quem tem criança em casa, não tem aquela tranquilidade para orar, a gente chamando, a gente, não, na madrugada foi todo mundo dormir, agora eu vou para a minha particularidade com Deus. Número 7, vê o que envolve a oração na madrugada. Deus envolve
Deus contemplar que você venceu todo o cansaço, todo o desânimo, toda a fadiga do dia a dia, todo o esmorecimento, toda a angústia, venceu toda a preocupação, venceu tudo isso, venceu o sono, está fazendo esforço no teu corpo natural, porque você tem algo espiritual que você quer buscar, você quer ir além, e quando Deus contempla isso, minha irmã, acredite, meu irmão, Deus manifesta um poder extraordinário, os céus se alegram, Ele move céu e terra. Amém, Jesus. Se Ele fala, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, pode ter certeza, me acharão, vão ver a glória de Deus de uma maneira toda diferenciada. Então aplica a tua vida em oração, lembra que Jesus ensinou, fecha a porta do teu quarto. Tem gente por aí que não conhece João 3,16, camarada não sabe o que está escrito em João 3,16, mas é um tal de sobe e desce o monte. Primeiro, ele não tem vida espiritual, não tem vida com Deus, é uma Maria vai com as outras, está indo no oba-oba de outros também vazio como ele, que então vamos subir um monte. Agora, orar no monte para ele vale mais do que estar orando na igreja, e vale mais do que estar orando onde Jesus mandou, dentro do quarto, porque aqui Jesus mandando dentro do quarto. Ele não mandou subir monte, ele mandou entrar no quarto. Ah, pastor, então quer dizer que tu é contra orar no monte? Eu não, eu já fui orar no monte, acho legal, mas o que significa monte? Lugar de retiro, e dependendo do contexto também pode significar o quê? Presença de Deus. Mas para você se retirar, para entrar na presença de Deus, você tem que ter conhecimento de quem é Deus. Não adianta subir um monte, dizer que vai entrar na presença de Deus, se você não conhece quem é Deus, se não conhece a palavra de Deus. Então fica tipo uma brincadeirinha. Não, vou subir um monte, porque eu vou. Aí começa as falsas profecias em cima de monte, as profetadas, é um profetizando para o outro, onde está longe dos olhos do ministério, onde aqui ninguém vai discernir, ninguém vai falar nada. Então são cegos guiando outros cegos, ambos cairão numa cova, ou então ambos rolarão um monte, cairão, entrarão despenhadeiro abaixo. Por quê? Porque são vazios. Antes, ninguém deve subir monte sem antes passar pelo quarto. Não adianta, meu amigo, é vazio. Sem conhecer a Bíblia, não vá pela cabeça dos outros, porque conhecendo a Bíblia, você não vai mesmo pela cabeça dos outros, você vai pelo Espírito de Deus. Se não tem uma vida de intimidade no teu quarto, no teu aposento, como é que tu acha que pode subir uma montanha? Para quê? Lá em cima, lugar de retiro, dentro do teu quarto, também é um lugar de retiro. E detalhe, Jesus falou para entrar no quarto, ele não mandou subir monte. E por que então Jesus subiu o monte? Ele subiu o monte porque Jesus disse, as aves do céu têm seus covis, as aves do céu as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o mestre, quando ele queria um lugar de privacidade, ele subiu uma montanha, que se retirava. Para quê? Para ter um momento de privacidade com Deus, Pai. Mas a nós ele disse, entra no teu quarto, está aqui, ó. A gente não leu? Aqui, Mateus 6,6, não leu comigo? Acompanha lá, versículo 6. Mas tu, quando orares, sobe o monte, entra no teu aposento, que é quarto, fechando a tua porta, ora teu Pai, que te vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Volto a dizer, não tenho nada contra a pessoa subir o monte, quando eu tenho oportunidade eu vou. Mas antes de você ter conteúdo, não adianta você querer ir para o telhado da casa, se nem a fundação da casa foi posta ainda. Não adianta você querer contemplar coisas pela janela, janela significa lugar de revelação, se você não tem conteúdo de conhecimento do Deus que te chamou. Sem conhecimento de Deus, não adianta você querer fazer nada que os homens te digam, ou que você acha que tem que imitar os outros. Examina as Escrituras, para não ser presa fácil na mão do diabo. Quantas pessoas saem de cima do monte,
Não, vou casar com fulana, fulano vai casar, não, porque foi profetizado, porque Deus mostrou o irmão lá no monte, e a vida do cara é destruída. É uma miséria, porque está indo pela profetada da cabeça dos outros lá em cima do monte. Quanta gente desce do monte falando um monte de besteira, até fezes de vagalume na palha dos matos em cima de montanha, já disseram que o mato estava pegando fogo, estava tendo era brasa acesa, tem brasa acesa aqui no monte, aí o cara pegou lá, botou no bolso, chegou em casa que ele foi olhar, um monte de palha seca. Piada, né? Essa tem uma piada. Falta de conhecimento de Deus destrói a vida do ser humano. O nosso Deus é santo e Ele requer santidade. Se você não buscar o conhecimento de Deus, se você não desenvolver e buscar uma vida séria de oração dentro do teu quarto, você vai ser presa fácil na mão de Satanás e dos seus servos. Então que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra e nos abençoe, porque sem Ele nada podemos fazer.